Meditação para o 11º domingo depois de Pentecostes. O milagre do surdo-mudo e os espiritualmente mudos. Aducuntei surdum et mutum et deprecabantur eum ut imponatili manum. Trazem-lhe um surdo-mudo e lhe rogaram que pusesse a mão sobre ele. Marcos 7,32. Os espiritualmente mudos não são somente aqueles cristãos que calam os pecados na confissão, mas também os que, se não recomendam a Deus, não descobrem todo o seu interior ao diretor, deixam de corrigir seus súditos ou descuidam de comunicar ao superior as ocultas desordens da comunidade. Examinemos a nossa consciência e, se descobrirmos em nós alguma destas mudezes, roguemos ao Senhor queira renovar em nosso espírito o milagre feito a favor do mundo do Evangelho. Refere o Evangelho que trouxeram para Jesus um surdo-mudo e lhe rogaram pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou-o do meio da multidão, tomou-a à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, tocando com sua saliva a língua do surdo-mudo, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfeta, isto é, abri-vos. Logo os ouvidos deste homem se abriram, sua língua desatou-se, e ele falava distintamente. Jesus lhes ordenou que nada dissessem a ninguém, mas quanto mais recomendava, mais o publicavam. E cheios da mais viva admiração diziam: ele fez bem em tudo, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Surdos fecit audire et mutos locui. Seria para desejar que o Senhor renovasse o milagre que fez a favor do infeliz mudo corporalmente, a favor de tantos outros infelizes que são mudos espiritualmente. Semelhantes espiritualmente mudos são, em primeiro lugar, os que calam pecados na confissão, ou acusam só pela metade os pecados mais vergonhosos que não tiveram pejo de cometer, de sorte que o ministro de Deus os não pode entender. São, em segundo lugar, aqueles que deixam de descobrir ao diretor espiritual todo o seu interior, especialmente as tentações, que talvez tivessem de cessar se eles falassem. São, em terceiro lugar, aqueles que se descuidam de admoestar ou repreender os seus súditos, ou descuram de informar os superiores acerca das desordens ocultas de uma comunidade, a fim de que as possam remediar. Finalmente, são mudos espiritualmente todos os que, nas necessidades da alma ou do corpo, deixam de recorrer a Deus pela oração. Examina-te aqui, meu irmão, a fim de ver se em ti se acha uma destas mudezes espirituais. E se for este o caso, apresenta-te a Cristo Jesus e roga-lhe te solte a língua. Para a cura dos espiritualmente mudos, é necessário, como fez Cristo Jesus com o surdo-mudo,
tirá-los à parte, do meio de tantas distrações mundanas, e antes de lhes desatar a língua, abrir-lhes os ouvidos, para que compreendam os graves males que atraem sobre si. Quem sofre a tentação de ocultar os pecados na confissão, pondere que deste modo muda em veneno o sangue de Jesus Cristo e agrava a sua alma de sacrilégios horrorosos. Quem não abre o interior ao diretor, virá em breve a cair em pecado, porque o Senhor retirará sua luz e a tentação irá ganhando forças. Quem com seu silêncio coopera para as desordens do próximo, as quais poderia remediar falando, lembre-se de que tais desordens lhe serão imputadas e que um dia será punido com todo o rigor. Enfim, os que descuidam de pedir auxílio a Deus pela oração, estejam persuadidos de que desta forma se expõem ao perigo certo de caírem no inferno, pois que o que não reza certamente se condena. Numa palavra, mais cedo ou mais tarde, todos aqueles mudos espiritualmente terão de dizer com o profeta: ai de mim, porque fiquei calado. Ve-me hiquiatacui. Oh, meu amabilíssimo Jesus, vós que restituístes o ouvido aos surdos e a fala aos mudos, dignai-vos abrir os nossos ouvidos e desatar nossa língua, a fim de que, compreendendo os embustes com que o demônio nos quer impor silêncio, comecemos a imitação do mundo do Evangelho a falar bem, e digamos com a multidão cheia de admiração pelo vosso poder: Ele tudo tem feito bem. Fez os surdos ouvir e os mudos falar. Peço-vos também, ó meu Senhor, que derrameis abundantemente sobre mim a vossa misericórdia. Perdoai-me o que a consciência teme e acrescentai ao perdão o que por minhas orações não presumo alcançar. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Assim seja. Amém. Segunda meditação para o mesmo dia. O surdo-mudo e as confissões sacrílegas. O surdo-mudo de quem fala o Evangelho é uma imagem daqueles pecadores que por vergonha calam os pecados na confissão e agravam a alma com horrorosos sacrilégios. Para curar semelhantes infelizes e induzi-los a fazerem uma sincera confissão, mister é que Jesus, como fez com o surdo-mudo, os tire à parte de entre a multidão de tantos pensamentos mundanos, e que antes de lhes desatar a língua, lhes abra os ouvidos, a fim de que compreendam bem as ilusões do demônio. Representemo-nos uma pessoa que, cega por alguma paixão, caiu em uma falta grave, a fim de que ela não procure recuperar a graça de Deus. O demônio restitui o beijo que primeiro lhe tirou para pecar e diz: que dirá o teu confessor quando ouvir tua queda? De certo, sabendo a tua fraqueza, te lançará em rosto e se irritará. Eis aí a primeira ilusão do demônio. Eis aí como o lobo infernal agarra as ovelhas de Cristo Jesus pelo pescoço para que não possam gritar por socorro. Que dirá o confessor? Responde: dirá que sou um infeliz,
como são quantos vivem neste mundo e que estou exposto a cair. Dirá que se pratiquei o mal, fiz também uma ação gloriosa, vencendo a vergonha e confessando sinceramente o meu pecado. O confessor te insultará, te repreenderá. Para que insultos? Para que censuras? Dize antes que com doçura te dará os conselhos que te convenham. Sentam-se os confessores no confessionário exatamente para este fim. Não para ouvir êxtases e revelações, mas para ouvir os pecados daquele que vai confessar-se. A maior consolação que eles possam ter é absolverem um penitente que se acusa das suas culpas com sinceridade e verdadeira dor. Se uma rainha fosse ferida mortalmente por um escravo e tu a pudesses curar com um remédio, que consolação não teria em salvá-la da morte? Pois uma consolação semelhante recebe o confessor que absolve uma alma caída em pecado. Aplicando-lhe o sangue de Jesus Cristo, qual bálsamo salutar, livra-a da morte eterna, fala recuperar o direito de rainha do paraíso e os merecimentos anteriormente adquiridos, mas perdidos pelo pecado. Além disso, o confessor, fazendo a alma recuperar a graça divina, restitui-lhe também nesta terra a paz do coração, livrando-a de um inferno antecipado. Oh, céus! Que inferno não está sentindo dentro de si a pessoa que sai do confessionário sem ter acusado seu pecado? Por toda a parte leva consigo uma víbora que continuamente lhe dilacera o coração. Se eu acuso tal pecado, temo que se publique e que o confessor descubra outros. Numa palavra, tenho agora muita repugnância de me confessar. Falo-ei mais tarde na hora da morte. Eis aqui outras ilusões do demônio. Eis como o lobo infernal, tendo agarrado as ovelhas de Jesus Cristo pelo pescoço, aperta sempre mais os dentes, a fim de que não possam chamar por socorro. Respondo: a quantos confessores tens de confessar tua culpa? Basta dizê-la a um só sacerdote, uma só vez. Tu mesmo podes escolher o sacerdote que porventura nem te conhece. E assim como escuta o teu pecado, escuta também muitos outros semelhantes de outras pessoas. Nem há perigo que o confessor descubra a outros o teu pecado, visto que ao sair do confessionário não pode dele falar, nem mesmo contigo, sem cometer um delito muito grave. Observa também que o sigilo da confissão é tão apertado que se o confessor, para não manifestar um só pecado venial ouvido na confissão, tivesse de ser queimado vivo, antes deve deixar-se queimar vivo do que manifestá-lo. Depois, pode haver maior insensatez do que adiar a confissão e esperar até a hora da morte, como se esta se não pudesse colher de improviso. Se uma vez diz Santo Agostinho, por que não agora? Não vês, meu irmão, que quanto mais tardares em manifestar teu pecado e quanto mais acumulares os sacrilégios, tanto mais aumentará a dificuldade, a vergonha e a obstinação em não te confessares? Quantas almas se habituaram a calar o pecado, dizendo: acusá-lo-ei na hora da morte. E também, chegada que era a hora, o calaram, confessaram-se sacrilegamente e agora choram no inferno. Quem garante que te não sucederá a mesma desgraça? Deus, onipotente e misericordioso,
que pela abundância de vossa misericórdia excedeis os méritos e desejos dos que vos suplicam. Lançai um olhar piedoso sobre tantos infelizes pecadores. Vós que restituístes o ouvido aos surdos e a fala aos mudos, dignai-vos abrir-lhes os ouvidos e desatar-lhes a língua, a fim de que, compreendendo as ilusões do demônio, falem bem e confessem todos os seus pecados. Derramai a vossa misericórdia também sobre mim. Perdoai-me o que a consciência teme e acrescente ao perdão o que por minhas orações não presumo alcançar. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Assim seja. Amém.